Dibuco. Para os judeus, o Dibuco é um espírito perigoso. Traduzido como aquele que agarra, trata-se de uma figura maligna condenada a vagar pelo mundo dos vivos. Uma caixa em especial é acreditada por ser a prisão de um Dibuco, e ficou conhecida por ser assombrada. Oriundo da cultura judaica, trata-se de um espírito malévolo que está preso à terra. Algo com certa similaridade ao encosto. Para prender um espírito desse, é necessário uma caixa especialmente feita com essa finalidade. No folclore judaico e na crença popular, um espírito maligno que entra em uma pessoa viva, se apega à sua alma, causa doença mental, fala pela boca e representa uma personalidade separada e estranha é chamado de Dibuco. O termo não aparece nem na literatura talmúdica nem na Cabala, onde esse fenômeno é sempre chamado de espírito maligno. O termo foi introduzido na literatura apenas no século XVII a partir da língua falada pelos judeus alemães e poloneses. O ato de apego do espírito ao corpo tornou-se o nome do próprio espírito. Dibuco, aquilo que agarra. Histórias sobre Dibuco são comuns na época do Segundo Templo. O período do Segundo Templo na história judaica durou entre 516 a.C. e 70 d.C., quando o Segundo Templo de Jerusalém existia. As seitas de fariseus, saduceus, essênios, elotes e o cristianismo primitivo foram formadas durante este período. Histórias sobre Dibuco também são comuns nos períodos talmúdicos. Foi durante este período que o discurso rabínico passou a ser registrado na escrita. É uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, ética, costumes e história do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico. Particularmente nos evangelhos, eles não são tão proeminentes na literatura medieval. A princípio, o Dibuco era considerado um demônio que entrava no corpo de uma pessoa doente. Mais tarde, uma explicação comum entre outros povos foi acrescentada, a saber, que alguns dos Dibucos são espíritos de pessoas mortas que não foram sepultadas e assim se tornaram demônios. Essa ideia, também comum no cristianismo medieval, combinou-se com a doutrina de Jugul, transmigração da alma, no século XVI e tornou-se difundida da população judaica, juntamente com a crença em Dibuco. Eles eram geralmente considerados almas que, devido à enormidade de seus pecados, não aceita por grandes segmentos podiam sequer transmigrar e como espíritos despidos buscavam refúgio nos corpos de pessoas vivas. A entrada de um Dibuco em uma pessoa era um sinal de que ela cometeu um pecado secreto que abriu uma porta para ele. Uma combinação de crenças correntes no ambiente não judaico e crenças populares judaicas influenciadas pela Cabala formam essas concepções. A literatura cabalística dos discípulos de Luria contém muitas histórias e protocolos sobre o exorcismo de Dibuco. Numerosos manuscritos apresentam instruções detalhadas sobre como exorcizá-los. O poder de exorcizar Dibuco foi dado a um Hassidim, membro de uma seita de místicos judeus que se originou na Polônia no século XVIII. Eles exorcizam o Dibuco do corpo que estava preso a ele, e simultaneamente redimiram a alma fornecendo um tikkun, restauração, para ele, seja por transmigração ou fazendo com que o Dibuco entrasse no inferno. Moisés Cordoveiro, conhecido pelo acrônimo Ramak, foi um rabino e cabalista galileu que viveu em Safed, província da Galileia. Ele definiu o Dibuco como uma gravidez maligna. A partir de 1560, vários relatórios detalhados em hebraico e Yiddish sobre as ações dos Dibuco e seus testemunhos sobre si mesmos foram preservados e publicados. Uma riqueza de material sobre histórias reais de Dibuco está reunida em livros. Folhetos especiais sobre os exorcismos de espíritos famosos que ocorreram em Korets, uma cidade da Ucrânia, no século XVII. Também foram publicados em Nikolsburg, 1696 e 1743, em Detmold, 1743 e em Solovitz, 1848. O último protocolo desse tipo, publicado em Jerusalém em 1904, diz respeito a um Dibuco que entrou no corpo de uma mulher e foi exorcizado por Ben Zion Asa, um compositor assídico americano de renome mundial.
Os fenômenos relacionados com as crenças e histórias sobre Dibuco geralmente têm seu pano de fundo factual em casos de histeria, e às vezes até mesmo em manifestações de esquizofrenia. O Dibuco muda o comportamento das pessoas, distorcendo suas personalidades, assumindo a identidade delas. Por isso, tome cuidado, seus pecados podem estar abrindo uma porta para o Dibuco entrar e morar em seu corpo,